Centro de Referência do MUB3, Museu da Bolsa do Brasil, entrevista com Márcia Falsetti, realizada em 19 de maio de 2026. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? A gente que agradece a sua participação. Márcia, antes da gente começar o nosso papo, eu queria que você fizesse a sua autodescrição, por gentileza. Pois não. Eu sou uma mulher de 1,56 m, magra, o cabelo na altura do queixo, cor natural, prateados pelo tempo de vida. Eu tenho 69 anos e o que mais que eu posso dizer de mim? Hoje eu estou vestindo uma saia estampada, bem florida, uma camisa branca, meia preta, sapato preto e um batom vermelho. Porque como eu sou bem clarinha, eu sou branca e às vezes meio abatida, o batom ajuda. Um batom vermelho para dar uma alegria para essa entrevista. Muito bem. Então, para a gente começar a nossa conversa, a gente vai querer saber um pouco mais sobre a sua história pessoal e aí no segundo momento a gente fala mais sobre a sua experiência profissional. E a nossa primeira pergunta é: onde você nasceu, Márcia? Eu nasci em Santo André. Eu nasci e fui criada lá. Eu vim para São Paulo, para morar em São Paulo faz 24 anos que eu estou em São Paulo. Mas a minha formação toda, de vida, de profissão, foi em Santo André. Perfeito. E aí a gente queria saber também como que era composta a sua família ali na sua infância, como atualmente é composta a sua família, quais são as influências da sua família? Claro, eu sou de uma família que veio do interior. Eu nasci em Santo André, mas meus pais vieram do interior e já tinha uma irmã que nasceu lá. Meu pai é de Bauru, era, né, falecido hoje, ele era de Bauru, a minha mãe era de Bariri, uma cidade próxima. E eu nasci em Santo André e nós somos em 4 filhas. Eu sou a segunda e depois tem mais 2. E eu tive uma infância bastante tranquila. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu sempre fui muito independente. Aí eu quero trabalhar. E o meu primeiro trabalho foi numa empresa de perucas. Eu aprendi a fazer peruca e era muito legal. E depois disso eu continuei estudando, trabalhando sempre, né? E você se formou aonde? Onde você estudou? Você estudou sempre em Santo André? A sua graduação também foi por ali? Adoro falar isso. Eu estudei no colégio estadual, eu estudei sempre em colégios estaduais, né? Sim. E o ensino médio eu fiz num colégio que era clássico lá em Santo André, era o colégio Américo-Brasiliense, que na época era muito difícil de se entrar ali, tinha uma história muito importante. E depois eu fui fazer a faculdade de artes. No Américo-Brasiliense eu fiz o curso de magistério, então eu me formei professora de ensino fundamental. E aí eu fui fazer artes. Aí foi um divisor de águas na minha vida. Posso contar por quê? Por favor. Então vamos lá. Eu até me emociono porque foi assim uma experiência muito interessante. No magistério, eu queria fazer jornalismo de faculdade. Meus pais ficaram preocupados porque não tinha em Santo André, eu teria que sair de lá para estudar. E aí eu falei, não, eu não quero fazer outra coisa e tal. E uma professora minha do magistério, ela me disse assim: Márcia, tem uma faculdade de artes, quer conhecer? Te levo. Ela era professora lá também. E lá fui eu. Eu me encantei com a faculdade, prestei o vestibular. No primeiro semestre, não, você não acredita, eu já me senti assim em casa. Eu falei, cara, isso que eu quero para minha vida. Eu quero permear esse universo da arte. E aí nunca mais eu saí da arte, que é uma coisa que eu amo. Eu fiz artes visuais,
né? Fiz artes visuais, depois eu estudei pós em História da Arte, durante alguns anos, estudei muito, fiz viagens para fora do país, eu fui para a Itália para estudar Renascimento, aí eu fui para os Estados Unidos, em Nova York, para estudar arte moderna, então eu sempre me aprimorando em arte. E lecionei 17 anos como professora de educação artística e História da Arte. História da Arte para o ensino médio. E aí essa minha formação ela foi crescendo nesse mundo da arte, né? Porque eu sempre senti a necessidade de continuar estudando. Nesse colégio, posso continuar falando assim? Claro. Nesse colégio eu lecionei 17 anos. Bastante tempo. E fui muito feliz, eu fazia muita coisa com os meus alunos, levava para museus, exposições, era muito interessante. Só que daí eu quis ter uma experiência em espaço cultural. Então, continuando estudando, eu fiz pedagogia, eu fiz uma pós em pedagogia, porque eu sentia necessidade de ir me aprimorando, né? Então, fiz a pedagogia, esse curso de pós-graduação, e falei, não, mas eu tenho que continuar no caminho da arte, embora eu ame a área da educação, mas eu queria trabalhar na educação, mas dentro de espaços culturais, eu queria ter uma experiência. E aí eu fui trabalhar, sabe onde? Na Pinacoteca. Ah, demais. Na Pinacoteca era uma exposição temporária. Rodin. Era a segunda vez que o Rodin vinha para o Brasil e o Emanuel Araújo fez uma mostra gigantesca. A exposição chamava-se A Porta do Inferno, que é uma obra incrível do Rodin. Tinha uma réplica da porta e eu fiquei lá uns 7 meses. Nessa mostra, era uma mostra que demorou, muito visitada, e eu me encantei com esse universo de espaço cultural. Aí eu continuei ainda na Pina por mais um tempo, fiz uma outra mostra de arte aborígene australiana, e eram umas experiências muito interessantes, assim, e cada dia eu tinha mais certeza de que eu estava no lugar certo. Só que na Pina eram exposições temporárias. Quando acabou essa de arte aborígene, eu fiquei sem trabalho. Fiquei um ano, aí eu falei, agora eu vou fazer arte. Comecei a fazer uns mosaicos e com vidrotio, né? Ai, gente, mas eu não consigo vender. Então eu fazia uns trabalhos que não eram utilitários. Eram umas peças de arte. E aí a pessoa falava, tá, mas eu vou fazer o que com isso? Eu falei, ai gente, será que o Picasso explicava? Tinha bula? Eu falei, não, acho que eu não sirvo para ser artista, porque eu não conseguia, e aí como que eu vou trabalhar sem vender? Exato. Bom, voltei para o espaço cultural. Márcia, aí a gente quer saber um pouquinho como que foi essa sua chegada no espaço cultural. Como que foi o seu primeiro dia, como você soube do espaço, como que foi esse início aqui na Bolsa? Ah, essa pergunta é linda. Bom, na Pina, eu tinha um prazer imenso de trabalhar lá, eu tenho um carinho enorme pela Pina até hoje, assim, eu entro lá, eu me sinto querida pelas pessoas, inclusive, tem gente que é da minha época ainda, então é muito prazeroso ter tido essa experiência. E lá eu conheci o Paulo. O Paulo trabalhava no Espaço Cultural BMF Bovespa. Mas ele trabalhou depois do Rodin. Então eu continuei na Pina e o Paulo saiu e veio para cá. Um dia estou em casa, depois do mosaico, que foi uma frustração temporária, mas passa rápido porque eu não arrasto essas frustrações. Aí eu estava em casa um dia e pensei assim, eu preciso trabalhar, eu preciso ir para algum lugar, que vontade de chegar no museu e entrar e falar, gente, eu estou aqui trabalhando. Aí me toca o telefone e o Paulo, Márcia, você está trabalhando? Eu falei, não, estou em casa. Ele falou assim, se interessa fazer uma entrevista? Eu falei, claro, tenho um interesse maior. Onde que é? Na BMF, onde eu estou trabalhando. Eu não sabia que ele estava aqui. Aí eu falei, beleza. Quando? Ele falou, você tem que vir agora, daqui 1 hora tem que estar aqui. Eu estava em Santo André. Corri e peguei meu carro, uma chuva, uma tempestade, lá vim eu. Quando eu entrei no Espaço Cultural,
Gente, eu me arrepia. Era a coisa mais linda de espaço cultural. Assim, eu não conhecia. O espaço tinha 2 anos só. E a mostra era da Tomi Otaki. Tinha uma iluminação nessa mostra, o espaço era lindo, assim, era lindo. E aí eu falei para a recepcionista, antes de ir para a entrevista, eu posso ir ao banheiro? Ela falou, pode. Aí eu fui ao banheiro. Gente, o banheiro era a coisa mais linda. Eu falei, não tô acreditando que esse espaço é lindo desse jeito. Fiz a entrevista e fui para casa, assim, no caminho eu falava, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. E cheguei em Santo André muito entusiasmada com o espaço cultural, muito, porque eu senti que tinha assim uma verdade no que eles estavam apresentando. E era uma responsabilidade social da instituição, né, da BMF, que eu nem sabia que era Bolsa de Mercadorias. Agora vem um parênteses. Eu achava que era um banco. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu marido, eu fui na BMF, é um banco. Ele falou, Márcia, acorda, porque eu era do mundo da arte, eu não tinha nem noção. Eu só sabia que quando eu via a Bovespa na televisão, eu morria de vontade de ver o pregão. Bom, aí eu fiquei mais entusiasmada ainda, falei, olha, agora beleza. No dia seguinte, me liga o gerente com quem eu tinha feito, o gerente do espaço. Sim. Ele me liga e fala, você quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, quero. Quando? Quando você pode começar? Amanhã. Aí eu falei, eu posso amanhã. Ele falou, jura? Eu falei, amanhã. Então venha. E foi de fato uma experiência encantadora. Eu tenho um prazer enorme de ter sido educadora desse espaço. E depois eu fui gestora, né? Durante 4 anos eu fiquei como educadora. E 4 anos e meio como gestora do espaço, porque aí o Paulo precisou sair e aí eu fiquei. O Paulo saiu na junção das bolsas, e aí eu assumi como gestora. E aí eu era sozinha, porque antes éramos eu e o Paulo. Sim. Eu era educadora e o Paulo fazia gestão. E aí eu assumi o espaço totalmente, inclusive eu atendia público também, e aí é outra experiência que eu posso te contar alguma coisa. Legal. Mas foi assim que eu conheci esse espaço maravilhoso. E aí você começou, era em espaço BMF ainda, e aí a sua primeira mediação ali ainda foi na exposição da Tomi? Foi com a Tomi. Foi com a Tomi, adorei. A minha experiência, comecei com a Tomi, então eu passava o dia ali no espaço. Sim. E atendia público espontâneo e algumas escolas. E o espaço, ele durou, olha, ele começou em 2012 e ele encerrou em 2013, tanto em janeiro de 2002, falei 2012? Não, 2002. E encerrou em 2013, janeiro e janeiro, 11 anos de espaço. E eram, em média, tinham 4 mostras por ano. Nós tínhamos 4 apresentações, né? Então comecei com a Tomi, eu ficava no espaço cultural, enquanto não vinha ninguém eu ficava ali, mas sempre tinha público espontâneo. E era um público que vinha do centro. E tinha gente que trazia assim experiências e algumas pessoas nenhuma. Então era uma riqueza esse espaço, sabe? Sim. E aí como que foi esse processo de fusão? Teve, além da saída do Paulo, a equipe mudou? Como que foi esse sentimento aí? Tá. Na saída do Paulo foi bastante triste, porque antes era Espaço BMF, sim, né? E aí ele passou a se chamar BMF Bovespa. A fusão foi bem interessante, porque foi muito rápida, assim, o Paulo sai, eu sou convidada pelo meu ex-diretor, né? Ele me convida, Márcia, você pode assumir? Nós estamos... Porque houve, na fusão, claro, né? Tinha muita gente, não dava para ficar todo mundo. Sim. E eu falei, eu topo, né? Fiquei meio assustada, porque era uma coisa grande para mim. Embora eu ajudava muito o Paulo, então eu já sabia como é que funcionava tudo. E eu sabia que eu ia dar conta. Mas você fica meio assim, né? Claro.
feito essa entrevistinha aqui, esse papo que nós estamos tendo, que não é uma entrevista, mas é um bate-papo, que você fica meio com friozinho na barriga. Aí eu assumi e foi muito interessante, porque eu não trabalhava mais no prédio da BMF. Eu mudei, eu fazia parte de uma gerência que ficava no prédio da Bovespa. Uhum. Eu posso voltar um pouquinho lá atrás? Pode. Quando eu comecei na Tomi, eu descobri que era o pregão, que era uma bolsa de valores, né? A BMF era de mercadorias e futuros. Aí eu fui entender o que era bolsa de valores, o que era bolsa de mercadorias. E tinha uma coisa linda que eu amava, que hoje vocês têm o espaço Arena ali. Porque o espaço cultural onde estava a Tomi era o pregão antigo. E aí esse pregão mudou onde é a Arena hoje. A gente via o pregão lá de dentro da bolsa, dava para ver o pregão da BMF acontecendo. Eu achei aquilo encantador. E aí eu comecei a estudar os dois espaços. Só que quando tem a fusão, em 2008, esse espaço onde eu ficava, onde eu me reportava no escritório, ali em cima, né, já não era mais ali. Passou para a Bovespa e eu fui trabalhar no prédio da Bovespa, que foi outra experiência maravilhosa, porque eu sonhava em ver a Bovespa. Aí eu comecei a frequentar a Bovespa diariamente e eu tinha uma sede ali, eu trabalhava sob gestão de uma outra gerente. E foi muito interessante, porque eu fui muito bem acolhida ali pelas pessoas da Bovespa. E eu trabalhava sozinha. Então éramos eu, a minha gerente e o diretor. E eu respondia pelo espaço todinho. Eu que pensava nas mostras, convidava curadores, enfim. Daí eu vou deixar se seguir, senão eu fico falando muito. Não, era exatamente por aí que eu ia continuar. Então eu queria que você contasse um pouco dessas mostras que vocês recebiam aqui, como que era essa linha curatorial, como que vocês pensavam nessas propostas para ter uma diversidade de artistas, como que vocês faziam essa produção das exposições? Muito bem. Aqui era um espaço que muitos curadores queriam trabalhar. Porque era um espaço nobre, no centro da cidade. O espaço cultural, ele fazia parte... Sabe aquele mapa das artes? Sim. A gente fazia parte do mapa das artes. Então, nós estávamos num cenário muito rico dos museus. Então, a gente figurava ali junto com Pina, com o CCBB... E era um espaço muito querido. Aliás, o espaço foi interessante. Quando sai o pregão, esse espaço precisa ser feito assim, ele precisa ser organizado para ser um espaço de arte. Era difícil, porque ele tinha janelas de monte que ficavam abertas durante o dia, então muita claridade. Quem fez a adaptação foi a Camila Matarazzo. Ela pediu para colocar uns trainéis, chamava, não era nem painel, mas uns painéis de aço, que eram importados. Eles eram uma riqueza, era chiquérrimo, você falou tudo, era chiquérrimo, porque eles sumiam naquela janela, eles ficavam alguns dentro no mármore e tal, né? Era todo de mármore. O piso tinha um mosaico de ouro branco no centro, era a coisa mais linda aquilo. E esses painéis de aço, eles eram interessantíssimos, porque você podia brincar com a mostra. Então você podia pôr obra mais alta, tinha uns ganchinhos de metal, era muito fino. Porém, eles eram muito trabalhosos, porque tinha muita claridade. Então, na hora de fazer a elaboração, de fazer a montagem, então tudo isso tinha que ser muito bem pensado, porque não era um espaço tão simples, era uma adaptação. Sim. Ele não foi criado para ser um espaço museológico. Sim. Então, a questão de ar-condicionado, a porta ficava aberta, nós tínhamos ar-condicionado, mas ele alternava. E isso aí foi muito interessante numa mostra da Tarsila, que eu vou ilustrar para você. Então, vou responder primeiro a pergunta dos curadores. Então, alguns curadores procuravam um espaço, oferecendo um projeto.
A grande maioria das vezes esses projetos vinham prontos. A gente não precisava buscar alguém para expor. E nós tivemos mostras de Cavalcante, Clóvis Graciano, Tarsila do Amaral, Portinari. E aí vai Antônio Henrique Amaral, 100 anos da imigração japonesa. Tivemos uma vez uma histórica do Santos Dumont. Dessa ainda eu era educadora, eu não era gestora. Passaram 16 mil pessoas nessa mostra. Era uma mostra, imagina que tinha uma réplica da Demoiselle. Então, tinha ali uma réplica lindíssima e os alunos ficavam enlouquecidos com isso. E cada mostra tinha uma situação muito peculiar. A da Tarsila, eu ainda era educadora, também mais de 10 mil visitantes. A da Tarsila, nós tivemos que criar uma redoma de vidro, porque o MAC ia emprestar a obra para a gente, e ele não emprestaria se não tivesse um ar-condicionado que não mudasse. Muito bem. Então, o que nós fizemos? Camila Matarazzo falou, a gente faz uma redoma. Nós fizemos um aquário, e esses vidros, eles eram assim, colados, então tinha que vir uma empresa especial para tirar, para colocar. Não, era muito trabalho aquilo, e era lindo, porque aí as obras ficavam ali dentro, e depois da Tarsila, isso daí foi mantido, Tarsila foi em 2006, isso foi mantido até o final da mostra, até o final do espaço cultural. A gente não removeu, porque era uma instalação que era importante em algumas situações. Então, a gente usava sempre, toda exposição nós usávamos, e quando tinha algum museu que falava, não, tem que ter, é ali que ela vai. Então, aí era assim. Depois, quando eu assumi a gestão, muitas vezes eu mesma procurei curadores, porque eu pensava assim, olha, tem uns artistas que seriam interessantes e que não chegavam, não vinha um projeto. Sim. Então eu ia buscar esse projeto, sabe? E então eu ia buscar o curador, conversava com ele, organizava, e eu fazia todo o processo da exposição, desde o contato com o curador até a mostra, até o coquetel de abertura. Que é outra história, esses coquetéis, eram maravilhosos, os coquetéis de abertura desse espaço cultural, eles eram muito bons. E aí, todo ano a gente fazia umas 4 mostras. No último ano, eu fiz uma curadoria, que foi do Pink, né? Fiz uma curadoria, e cada mostra, como eu te falei, a gente pensava em algo diferente. Então, por exemplo, tem uma aqui, que foi do Von Poser. Aí eu quero falar desses catálogos. O Von Poser, a gente fez uma parede preta. Ele fez um trabalho de arte na parede, assim, ele fez ao vivo no coquetel, uma performance. E deixou a marca dele. No Pink, a gente fez um mural com um rapaz que faz grafite, Miguel Unger, que é um cara muito bom em grafite, ele fez uma releitura do Pink. Então nós tínhamos uma liberdade muito grande para lidar com as mostras, né? E é isso, eu acho que na verdade assim, algumas vinham respondendo, só para a gente fechar, algumas vinham através de curadores e algumas a gente buscava. Sim. E aí algumas exposições também utilizavam o acervo das bolsas, né? Sim. Como que vocês escolhiam essas obras? Como que era esse processo de utilizar o acervo da BMF Bovespa? Como que era esse processo? Então, a sua pergunta é tão interessante, porque toda vez que a gente fazia mostra, claro, nem todos os artistas nós tínhamos no acervo, mas quando tinha a obra descia, ela vinha e participava. Ela era incorporada. Então, de Cavalcante nós incorporamos. Portinari, a do Portinari tinham 2 trabalhos que hoje estão no MASP, naquele contrato de comodato.
Tinham 2 trabalhos lindos do Portinari, a colheita do arroz, a colheita do feijão, e a gente tinha eles ali. Então, elas vinham e participavam. Sempre a gente procurava incorporar uma obra que era nossa, desde que dialogasse, né? Claro, alguns artistas, Valdomiro de Deus, por exemplo, nós não temos nada, e foi uma mostra linda de arte naif. Mas quando nós tínhamos a obra do artista que estava sendo apresentado, Antônio Henrique Amaral. Antônio Henrique Amaral era uma obra grande e ela ficava no 7º andar da praça, daquele prédio da praça. Nós tivemos que tirar a moldura para poder descer o quadro. Então era assim, do Portinari tem uma história bem interessante, porque nós tínhamos as 2 obras e as outras vieram da fundação do Portinari, né? E nessa mostra, posso contar um detalhe? Fica à vontade. Aconteceu algo muito interessante. Tinha um painel que ele pertencia, era um mosaico, era um mural de mosaico de vidrotil que ficava naquele hotel Comodoro. Esse mosaico, ele foi retirado, alguém comprou essa obra, uma empresa especializada recortou essa obra da parede do Comodoro. Tinha uma estrutura de aço, ela pesa uns 850 quilos, e ela chegou para entrar no espaço cultural de grua, e aí ela entrou, era um peso aquilo, e ela incorporou junto com essas obras que dialogavam da Bolsa, né? Era um painel gigantesco, quase 8 metros de comprimento. E é isso, então essas obras nossas entravam, eu falo nossas, né? Essas obras da Bolsa entravam, sempre que podiam, elas participavam das exposições. Já fizemos uma vez, teve uma mostra que era só com obras da Bolsa. Era do acervo de arte moderna. Então nós pegamos tudo que a Bolsa tinha e fizemos só com o acervo da Bolsa. Legal. Isso aconteceu também. Márcia, você falou um detalhe, aí eu queria que você trouxesse mais informações para a gente deixar registrado. Então, as obras ficavam em exposição no prédio, né? Ficavam na sala dos presidentes, ficavam nas salas de reunião, mas havia uma reserva técnica. Como que era a guarda desse acervo também? Gostei. Então, elas ficavam pelas salas. Essas obras que foram para o comodato do MASP, isso foi em 2019, eu acho que foi o comodato. Essas obras, a grande maioria delas, ficavam nas salas das presidências, tanto na Bovespa quanto na BMF. E muitos dos outros quadros que a Bolsa tinha um acervo bem maior do que o que estava exposto, né? Então, essa tinha uma reserva técnica. Não era uma reserva que seria o ideal. Não era uma sala própria. A gente nunca conseguiu, assim, ter uma reserva como se deve, digamos assim. Então, tinha um espaço para elas, eram muito bem guardadas, conservadas, mas não com uma climatização especial. E aí, esses quadros que ficavam lá, eles ficavam mesmo guardados, usávamos às vezes em alguma exposição, mas tinha uma reserva bastante grande, a Bolsa tinha um acervo muito grande, né? Agora, Portinari, Di Cavalcanti, Antônio Henrique Amaral, Anita Malfatti, eles ficavam pelos prédios. Então, quem via essas obras? A Bovespa tinha uns quadros do Benedito Calixto. Gente, eram muitos quadros e que estão todos no MASP. E eles ficavam... Então, quem via? Quem ia para alguma reunião? As visitas, assim, porque ficavam nos andares que não era de circulação de funcionários, só os que trabalhavam ali ou que eventualmente iam para alguma coisa. Mas tinha o restaurante da Bovespa, que também tinha obras ali. Então, essas obras ficavam nos corredores, né? E em algumas salas. As menos, vamos dizer assim, menos, como que eu posso dizer, menos relevantes, elas ficavam decorando salas de gerentes, elas circulavam pelo prédio, circulavam bem. Legal.
E aí, voltando um pouquinho ali na sua experiência como educadora ainda no Espaço Cultural BMF, quais eram as estratégias ali que você fazia mediação com o público? Como que as pessoas assimilavam esse espaço dentro da bolsa? Como que você fazia esse convite para as pessoas entrarem mesmo aqui e poder participar da exposição, poder participar de uma fruição? Como que era? A bolsa, ela tinha uma divulgação. Então, tinha uma divulgação para os colégios, através de mailing, né? Então, quando a bolsa ia abrir a exposição, fazia um convite para o coquetel, para as instituições, associados da bolsa, e o coquetel era aberto ao público, mas com uma certa, vamos dizer assim, preferência, né? Não abria assim para todos, porque o espaço era pequeno. Sim. Então, tinha um mailing de convidados. E aí eram pessoas envolvidas com a área da arte, normalmente, algumas instituições que também dialogavam, né, com esse espaço. E a partir, tinha o coquetel, que era um coquetel muito elegante, fala de curador, fala do diretor, era um coquetel muito interessante nesse sentido de trocas mesmo, né? Então as famílias de quem estava expondo, filha do Di Cavalcanti, né? Parentes do Portinari, enfim, o filho do Portinari esteve aí, e outros, né? E os artistas, quando vivos, eles vinham para a exposição. A partir daí, no dia seguinte, abria-se ao público e os colégios traziam, eles agendavam, porque eles recebiam convites, né? Então os colégios agendavam horários e o público externo entrava, porque nós punhamos, tinha um banner que a gente depois Cidade Limpa não pôde mais, né? Mas até não ter a Cidade Limpa, a gente punha um banner na porta, tinha dois, um de cada lado, do espaço, assim, naquela entrada principal, e as pessoas passavam lá e falavam, nossa, uma exposição, e entravam. E tínhamos uns, eu não tenho aqui, mas nós tínhamos uns postais, e levávamos para, o Girondino era um, a gente punha postal lá no Girondino e punha postais aqui na região, divulgando a exposição, o período que ela ficaria em aberto. Os postais eram bonitos e normalmente, às vezes até dialogava com a capa do próprio catálogo. Esses catálogos, eles eram distribuídos ao público. Então, a gente fazia uma quantidade muito grande, conforme a exposição. No mínimo 1000 catálogos, aí tinha exposições que a gente fazia muito mais, porque a gente sabia que ia ter uma visibilidade maior, e esses catálogos ficavam ali para o público. Então tinha gente que vinha, eu quero catálogo, porque já estava acostumado a frequentar, né? Tinha alguns que falavam, guarda o catálogo para mim. Então era assim, era isso aqui, gente. Vocês não fazem ideia do quanto, esse aqui foi da primeira mostra, do quanto isso aqui era procurado, como material mesmo, até para professor usar em sala de aula. O da Tarsila teve um especial. Tamanho maior. A diva, né? Foi o maior por conta das obras e tudo mais. Aí, mas foi assim, porque na época pôde fazer um catálogo diferente, mas tinha um padrão. Esses pequenos que eu mostrei, esse era o padrão. E aí, a gente abria para o público, assim, geral. Eu, como gostava muito de trabalhar, eu ia nos engraxates. Gente, vocês não querem ouvir sobre a exposição? Porque eles ficavam assim, mas a gente pode entrar. E pode, claro que pode. Aí eles vinham, toda a mostra, aquelas pessoas que trabalham ali nos quiosques, eles vinham para eu falar da exposição para eles. Aí eu ia no prédio, ia na Copa. Gente, vocês não querem saber da exposição? Então eu falava para a bolsa inteira. Porque aí o pessoal da Copa... Nós tínhamos copa, fazia os cafés ali, era diferente, né? Era outro tempo, porque agora é máquina, né? E aí o pessoal da Copa ia lá na hora do almoço.
Vocês acreditam que o pessoal do jurídico começou a frequentar a exposição? Eles formavam um grupo, iam lá na hora do almoço, eu falava da mostra, depois às vezes até almoçava com eles, saía para almoçar ali no Salve Jorge. Então, assim, e as pessoas começaram, de fato, a frequentar. Nós tínhamos frequentadores assíduos, todas as mostras. E uma coisa muito linda desse espaço, como ele era, embora ele fosse pomposo, porque ele era um espaço de luxo, né? Mas as pessoas perceberam que podiam entrar. E aí vinham. E eu recebia gente que nunca tinha entrado em espaço cultural. E aí é uma fala muito boa, né? Uma vez eu recebi um homem que falou, não, eu não gosto de Portinari. Eu falei, por quê? Ele falou, não, nunca vi nada dele, mas não gosto. Eu falei, então vamos lá. Ele voltou depois para ver de novo. Olha, você mudou minha visão em relação não só ao Portinari, mas à arte. Então isso era muito prazeroso. O retorno, imagina, exposição que vinham 5.000 pessoas, é bastante, para um espaço que é no centro da cidade, né? Não abria de sábado e de domingo, né? Era só durante a semana, horário comercial. Então era bem assim, o público vinha mesmo, viu? E tinha uns que em todas as mostras eles vinham, todos. Outro dia encontrei uma moça, ai, eu lembro de você daquelas mostras, né? Que pena que o espaço fechou. E o espaço fecha em 2013, né? E eram quantos educadores, mais ou menos, nesse primeiro momento? Linda, era só eu. Então. Eu era a única educadora. Você atendia todo esse público? Eu atendia porque, assim, como os horários eles eram agendados, né, tinha agendamento, então dava para atender. Eu trabalhava 6 horas, eu entrava às 10, saía às 5. Dá quanto? 6 horas, né? Começava a atender público das 10 às 17. E, então eu atendia o público, e quando não tinha colégio, eu atendia o público espontâneo. E que o público espontâneo é muito gostoso, porque alguns gostam de ver sem interferência. Mas a grande maioria gosta de conversar. Escuta, me fala um pouquinho desse artista, por que tem essa mostra aqui, como funciona. E você tem possibilidade de falar de arte de maneira informal, né? E isso é muito interessante, porque esses são os melhores aprendizados, né? Os informais. Sim. E Márcia, tem uma outra dúvida sobre as exposições, porque algumas tinham essa relação com a bolsa, com economia. Teve uma exposição, se eu não me engano, sobre arte e matemática. Como vocês tentavam criar essas relações entre a arte e esse universo de bolsas de valores, bolsa de mercadorias? As pessoas perguntavam sobre a bolsa. Elas sabiam o que era a bolsa, sabiam que esses prédios eram da bolsa, como que era isso? Olha, que isso daí é interessante. Na verdade, ali rolava mais um papo de arte. Claro que muita gente não sabia o que era o prédio, não sabia o que era a bolsa, como eu, quando vim fazer entrevista. Então, quando acontecia uma conversa, antes de apresentar a mostra, eu sempre falava da bolsa, no início. Era abrir um papo assim, bom, vocês estão vindo aqui e tal. Falava que podia ser conhecido o espaço, que tinha visitação, porque tinha, né? Por um bom tempo dava para ver, inclusive, o pregão. Eles podiam ter acesso a esse aquário. Então, no início, porque eu acho que em toda mostra é assim, né? Mesmo na Pinacoteca, quando eu recebi o público, antes de falar da mostra, você fala do lugar, porque nem todos conhecem, né? Tem inclusive gente que vem de fora, de outra cidade, não faz chegar e ver uma exposição. Muitos me perguntavam, era tão bonito, o que é esse prédio? É um banco? Eu falava, não, gente, eu também achava que era. Não, não é um banco. Alguns passavam, às vezes eu estava ali na porta, a gente pode entrar? Pode entrar, por favor, né? Então é um espaço que tinha assim ele tinha uma postura imponente, né? E antes de falar da mostra, eu sempre falava um pouco da bolsa.
contava um pouquinho da história da Bolsa de Valores. Claro que tem gente que tem interesse depois, tem pessoas que não, eles querem só ver a arte e tal. E mesmo o público espontâneo, assim, que chegava pela primeira vez, visitantes que nunca tinham vindo. E eu sempre falava um pouco da Bolsa, contava um pouco a história da Bolsa. Depois, quando teve a fusão, eu falava, antes era BMF, agora é BMF Bovespa, por que que é isso, né? E aí eu sempre falava, mas era isso, contava um pouco da história, assim, como que essa bolsa chegou aqui no centro, né? Falava um pouco do Centro Velho. Então isso daí eu fazia assim, era bem gostoso. Acho que era isso que você tinha perguntado, eu já me perdi. Era nesse sentido mesmo, você tinha essas dúvidas sobre o que era esse prédio, como que funcionavam as coisas por aqui, e como você fazia essa relação com as exposições de arte, né? E muitos eram interessantes, era muito interessante. Algumas pessoas, elas quando acabavam de ver, a gente pode entrar? Mas a bolsa, ela tinha assim, eu, como gestora do espaço, eu tive uma liberdade muito grande de trabalhar e de apresentar. A bolsa é interessante, o espaço era meio dividido em 2 momentos, na época do outro gestor e na minha. Por quê? Eu sou muito da arte contemporânea. Eu tenho uma paixão por arte contemporânea. E o outro gestor, ele tinha uma queda pelo tradicional. Então, isso é muito interessante porque quando eu assumi, eu quis trazer o Valdomiro de Deus, que é o Naif. Porque eu falava para o outro gestor, vamos trazer o Paulo. Esse Paulo é meu amigo, tudo bem, eu posso falar dele. E daí eu falava, vamos trazer? Ah, não, o espaço não combina. Gente, mas a arte não tem que combinar com o espaço, ela tem que falar por si. E aí, quando eu assumi, eu comecei a trazer umas exposições diferentes. Eu trouxe até uma aqui que eu amei, que era do Pitágoras. Ah, que legal. O Pitágoras, ele tinha uma arte muito diferente. Ah, tem até um postal aqui, olha que legal. Esse era o da distribuição, né? Era um postal da distribuição, é incrível. E o Pitágoras, ele é super diferente, ele é muito contemporâneo. E aí era interessante que o diretor-presidente falava assim, quem que vai ser o próximo? Ah, o próximo vai ser concretista. Ah, que legal! Nem sei se ele conhecia, mas ele sempre me apoiava, o diretor-presidente. E o meu diretor, ele um dia me apresentou num coquetel para uma pessoa, de uma maneira que eu nunca vou esquecer na vida, coisa mais linda. Ele falou, esta é a Márcia, ela tem carta branca no espaço cultural. Porque eu tinha feito uma montagem bem diferente, né? E aí ele pegou e falou assim, a Márcia tem carta branca. Então era muito gostoso de trabalhar, porque tinha essa liberdade de não ficar pensando mais, olha, tem que trazer uma coisa tradicional. E o espaço, ele teve eu acho que assim, trazendo coisas mais contemporâneas, atraiu bastante público também, porque pega um público mais jovem, que tem um interesse. Mas a arte, ela é incrível, né? Porque ela ganha todo mundo. Sim. Bom, então do espaço cultural, da relação, eu acho que é isso que a gente tinha. Falava da bolsa, mas conversava com o atual. Nunca... Aí eu tenho mais algumas perguntas ainda sobre espaço. Uma, eu acho que vai ser mais difícil, que eu quero que você escolha, assim, exposições que foram especialmente significativas para você. Então, tipo, escolher a favorita. Puxa vida! A favorita. Ai, olha, já sei. Todas eram maravilhosas, assim, cada uma tinha uma coisa, né? Mas teve uma que me marcou muito pela delicadeza da montagem. Nós tínhamos música, a gente punha uma música de trilha. Sempre tinha uma música que dialogasse com a mostra. Às vezes o curador escolhia, muitas vezes era eu mesma quem escolhia, apresentava. A Benedito Calixto. Nós fizemos uma mostra, eu acho que assim,
E é muito interessante, eu não falei que eu sou contemporânea? Benedito Calixto não é contemporâneo, mas eu me apaixonei por Benedito Calixto de tal maneira que na mostra eu era educadora ainda. E eu fui em Santos para estudar Benedito Calixto, porque eu fiquei tão encantada com Benedito Calixto. Claro que eu já tinha estudado Benedito Calixto, mas cada mostra eu ia mais a fundo. Sim. Então, Benedito Calixto, para mim, foi a mostra que me marcou muito. Ela tinha Villa-Lobos, trenzinho, sabe o trenzinho do Caipira? Então tinha a música, essa fui eu que escolhi a música. Tinha o trenzinho e um dia era para tocar Villa-Lobos sempre. E vinha um rapaz do som que punha a música para mim de manhã e depois ele saía fora. Ficava lá o dia todo, ele vinha no final do dia desligar o som, porque eu não tinha liberdade para mexer no som. Sim. Muito bem. E um dia eu cheguei e estava no looping, o trenzinho. Só o trenzinho, só o trenzinho, só o trenzinho. Eu falei, cara, mas por que só tá o trenzinho hoje, né? Aí o rapaz falou para mim, deve ter dado algum problema aí no som. Eu falei, tá, então você consegue deixar para mim sempre no looping? Ele falou, consigo. Então, você imagina, era lindo, porque só tocava o trenzinho do Caipira, com aquela exposição, e tinha uma luz naquela exposição, que era uma coisa. Nós tínhamos, em Santos, não tem a Bolsa do Café? Sim. Quem trouxe essa mostra foi o pessoal da Bolsa do Café. Legal. E tinham 2 quadros imensos que fazem parte de um díptico que fica ali na Bolsa do Café. Eles voltaram para lá. Eles estavam em restauro. E antes de voltar para a Bolsa do Café, eles vieram para a Bolsa, aqui, para essa exposição. Chique! A palavra é essa, chique. E aí, eles eram 2 quadros imensos. E tinham os nossos todos da Bovespa, os Benedito Calixtos da Bovespa e alguns que vieram de colecionadores particulares. Então era uma mostra lindíssima. Eu acho que essa, sim, você falou qual é a mostra, e interessante, que eu sou da arte contemporânea, né? Essa mostra me marcou muito. Legal. Tem outras, mas eu acho que essa daí, eu acho que ela é do coração. É do coração. Era prazeroso de passar o dia naquela exposição, sabe? Teve uma vez, menina, nós fizemos, aí é uma história particular, nós fizemos uma do Heitor dos Prazeres, e eu era educadora ainda. Aí do Heitor dos Prazeres eu comecei a estudar, feito louca, Heitor dos Prazeres, e fui para o Rio para conhecer a Praça 11, onde nasceu, morou, Heitor dos Prazeres e tal. E cheguei no Rio, viajei uma noite de ônibus, cheguei no Rio, e não tem Praça 11, né? Praça 11 é uma coisa gigantesca. A casa da tia Ciata não existia mais. Então foi uma história interessantíssima essa do Heitor dos Prazeres. Chegou até o Rio de Janeiro. Não tinha praça. Eu queria achar a casa da tia Ciata. Como você vai achar a casa? Não existe mais. Mas então, assim, eu acho que meu envolvimento com o espaço cultural, ele foi bastante profundo. Foi uma experiência muito marcante. Em 2013, durante o espaço, uns 2 anos antes do espaço fechar, eu fui fazer um curso de crítica e curadoria. E fui apoiada pelo meu ex-diretor. Não, Marcinha, vai lá, vai sim. Fiz na PUC. Legal. Um curso muito bem feito, maravilhoso. Em 2013, eu estava em casa, de férias, e recebo um recadinho que o meu diretor queria falar comigo. Eu mais ou menos sabia que o espaço estava para ser fechado. Ele já tinha me dado assim, a noção de que isso iria acontecer porque era uma descontinuidade com aquele programa. E aí ele me chamou, eu vim para conversar, eu já vim até com a minha carteira de trabalho, falei, eu acho que eu vou ser dispensada, e vim, eu me lembro que eu vim com uma saia de paetês e tal, né? Aí cheguei, aí como nós duas estamos aqui, aí ele me disse que, com lágrima no olho, assim, o espaço nós vamos ter que encerrar.
E eu não tinha como continuar aqui, porque, embora eu cuidasse um pouco do acervo, um pouco não, cuidava muito, do acervo da Bolsa, não fazia muito sentido naquele momento uma pessoa para ficar cuidando do acervo, Sim. né? Então, foi isso. Mas foi um período muito importante. Muito bem. Eu ia perguntar exatamente como tinha sido esse final, o desfecho do espaço, mas você já trouxe. E aí eu queria saber mais então dessa sua atuação um tempo depois como uma consultora aqui do acervo de artes. Como que você volta aqui para a Bolsa para fazer trazer esse seu olhar de curadora, de crítica, pensar na conservação dessas obras, na valoração, como que foi essa volta? Então tá. Durante o período que eu fiquei aqui, eu cuidava do acervo. Então, é muito interessante porque é como se fosse da minha casa, né? Eu sabia tudo onde estava, em cada lugar. Antes de sair, deixei uma reserva bem organizada, de maneira que esses quadros se preservassem, né? Porque, como eu te falei antes, não tinha um lugar próprio, mas eles tinham que ficar armazenados de uma maneira decente, né? Claro. E então, como eu cuidava bastante deles, quando eu saí, em alguns momentos precisava de fazer um levantamento, de fazer um estudo, de fazer uma avaliação, até para renovar seguro, porque as obras tinham seguro. E aí eu era convidada. E aí eu vinha e fazia home office, né? Fazia de longe, quando tinha que fazer aqui primeiro um estudo, uma investigação, então eu fazia. Precisava de alguma orientação, eu sempre fiz isso, mas fiz levantamentos, né, classificação. Eu fiz classificação do acervo, então eu levantava a obra, o estado que ela estava. Isso eu fiz várias vezes, assim, por partes, conforme a necessidade. Indicava quem podia fazer avaliação, indicava restaurador, porque eu conhecia, né, essas pessoas e podia ajudar nesse sentido. Então foi assim, então fiz vários projetos para cá. Curadoria para o espaço da Faria Lima. A curadoria é uma delícia, porque você faz um diálogo, né, com o que você tem, o que você quer falar. Então vamos fazer um diálogo. Eu gosto muito de curadoria, acho curadoria muito importante, sabe? Porque o espaço, ele tem que apresentar, seja uma sala. As obras precisam se falar, né? Sim. Não dá para você pôr dois quadros que ficam ali brigando. Então, isso eu gostava muito de fazer. E eu fiz alguns projetos. E sempre disponível porque... eu fiz uma mostra. Foi bom você falar isso. Você falou de uma mostra... Você lembra de uma mostra que teve aqui de moedas? Nós tivemos um diretor que era numismata. E nós apresentamos uma exposição dele de coleção de moedas. Foi uma mostra muito interessante, era um lançamento de um livro dele. E depois ele quis fazer uma segunda mostra. E eu já não estava mais aqui, e a Bolsa abriu espaço para ele. Ainda não tinha esse hall bonito, ainda estava no espaço anterior. Tinha recepção só. E aí eu voltei para fazer esse trabalho, uma produção para esse diretor, mas aí eu já não era funcionária. Eu ajudei não fiz a curadoria porque tinha que ser um numismata, mas eu ajudei na produção. Então foi um contrato para essa exposição especificamente, né? E aí eu sou MEI, né? Aí eu faço umas consultorias, porque eu acho que é porque conheço bastante esse acervo, lidei muito com ele, né? E aí, aproveitando seus conhecimentos, acho que você é uma detentora do saber aqui desse acervo. A gente queria saber a composição, que tipo de artistas, que períodos, estilos você vê que tem representados nesse acervo. Então, é tão interessante que para mim é muito claro, assim, sabe? Quando eu conheci o acervo da Bovespa,
eu vi que tinha uma diferença muito grande da BMF. Perfeito. A BMF, ela tinha artistas mais modernos, que pegavam o período do século XX, mais ou menos da metade do século. E era muito assim, eles se dialogavam muito. Eu não sei te explicar, porque nunca soube exatamente como que esse acervo foi constituído. Tá? Então eu não tenho isso para te dizer, porque para mim também é uma questão assim, fica aquela interrogação. Mas era muito interessante porque a BMF, ela tinha, imagina, ela tinha Portinari, ela tinha Anita Malfatti, ela tinha, o dia não era dela, o dia era da Bovespa. Mas ela tinha esses artistas, ela tinha, eu falei do Antônio Henrique Amaral, ela tinha Ernesto de Fiore, não, Ernesto de Fiore acho que era da Bovespa também. Mas ela tinha os artistas, Antônio Bandeira, um grande artista, mas é muito contemporâneo, ele era muito moderno. Então nós tínhamos essas obras aqui, enquanto a Bovespa tinha os Benedito Calixto, tinha Ferrinho, ela tinha Ferrinho. Pô, cara, eles têm um Ferrinho aqui, tinham 3. Ela tinha um acervo mais conservador, embora ela também tivesse os de Cavalcantes dela, e tinha os modernos, tinha Gregório Gruber, sabe? Mas era interessante porque era muito claro, assim, a linha de raciocínio deles na montagem desse acervo. Os acervos se falavam de cada um. Mas eu não tenho essa constituição, como eles eram feitos. A Bovespa, ela tinha 2 Clóvis Graciano enormes. Tinha um que, para entrar no prédio da BMF, também foi com grua, entrou pela janela, no 7º andar. Então, assim, eu não sei te dizer. Só sei que a Bovespa, ela tinha um certo conservadorismo por esses Calixtos. Eu não sei como que eles chegaram ali, porque eram vários, acho que tinha uns 11 Calixtos, eu acho, e 3 Ferrinhos, sabe? Uns bem assim conservadores. Mas também tinha um misto, né? Eu não sei como que tinha Aldemir Martins, não sei como que era constituído. Infelizmente, eu não posso te ajudar com essa resposta. Não, perfeito. Mas ainda assim é um acervo bastante muito rico, diverso. Muito rico. A BMF tem Darcy Penteado. Cara, tem uma obra incrível do Darcy Penteado. E tem os artistas ali muito contemporâneos, sabe? E hoje esse acervo se somou também com a Bolsa do Rio. A Bolsa do Rio, eu fui para lá uma vez para fazer um levantamento. E lá tinha Tomiotaki, tinha Palatinic, que era de lá, tinha Manabu Mabe, e que vieram e se somaram. Então nós temos aqui BMF, nós temos Bovespa, tem a Bolsa do Rio e tem a CETIP, que a CETIP acabou também vindo para cá. Né? E os da CETIP são mega interessantes os trabalhos, porque são artistas contemporâneos jovens, que a gente não tem nem tanta referência. E é um acervo muito moderno, mas moderno assim, atual. Né? E aí, então, é uma soma, esse acervo, ele vem de 4 instituições, né? E cada uma com um diálogo. Sim. Nossa, ali no Rio tinha umas coisas muito interessantes, assim, sabe? Diferentes daqui de São Paulo. E acabou compondo. É uma riqueza, o acervo da Bolsa é uma riqueza. E aí a gente pode falar um pouquinho do Comodato. Sim, essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como que surgiu esse projeto do Comodato, né? Quais eram os objetivos ali iniciais dessa parceria? Tá. E aí depois a gente vai desdobrando aí as dúvidas. Então tá. O Comodato, ele nasce... Aliás, quando eu saí daqui da Bolsa, eu sugeri que essas obras pudessem ser incorporadas em alguma instituição,
até porque o prédio os dois prédios estavam passando por reformas e talvez elas não coubessem mais nessa linguagem hoje. Sim. E que seria interessante em algum lugar que pudessem conservá-las, Claro. né? E daí, quando eu fui chamada para participar do comodato, a ideia era que eu ajudasse a apontar quais que nós deveríamos encaminhar para alguma instituição. E o MASP era a instituição que estava sendo indicada para essa curadoria. Então, a minha ideia foi de, junto com o curador do MASP, eu selecionei as obras que eu achava que poderiam ir, até por esse fato de serem conservadas e que outras pessoas pudessem vir. Claro. Porque não só a BMF Bovespa, agora a B3, tem um acervo rico, como outras instituições, e que também estão fazendo isso, incorporando em instituições públicas. Porque a visibilidade, né? Uma obra de arte, imagina, um Portinari aqui. Quantas pessoas viram o Portinari, além da exposição, que teve uma grande visibilidade, mas em sala, né? Imagina isso lá no MASP. Quantas milhões de pessoas, né? Então, a ideia era essa. Aí eu fiz um recorte, sugeri, trabalhei junto com o curador do MASP, e nós dois, inclusive, fomos para o Rio, porque a gente sabia que lá tinha coisa legal. Eu já tinha falado, gente, nós temos lá umas coisas, umas raridades. Nós fomos também para o Rio e fizemos essa seleção. Esse comodato é por muito tempo, né? Mas as obras estão bem guardadas e conservadas, e quantas, a gente sabe, estão sendo expostas. Elas não ficam lá direto, mas elas fazem como a gente. Tem a mostra, incorpora, e vem e vai, e eles fazem uma rotatividade. E essas obras estão sendo preservadas, cuidadas, armazenadas de maneira adequada, né? Então, esse comodato, eu penso que foi assim uma riqueza, porque as obras continuam sendo da Bolsa. Sim. Tanto é que tá lá, você vai lá, tá lá, pertence ao acervo da Bolsa. Mas, de certa forma, cumprindo o papel da arte, né? Cumprindo o papel da arte, que é acrescentar, né? Márcia, eu queria saber como que foi essa visita lá no Rio. As obras estavam lá na Praça 15 ainda, no prédio da BVRJ? Tava. Quais eram as condições? Porque o prédio estava fechado há muito tempo. Então, as condições lá não eram iguais às nossas aqui, tá? A nossa condição aqui era muito mais saudável. Quando eu cheguei no Rio, na Praça 15, né? Não, na Rua 15 de Novembro, não é? É na Praça 15 ali. Praça 15. Praça 15. Muito bem. Quando eu cheguei lá, eu tomei um pouquinho de susto. Tinham algumas ainda expostas pelo prédio, que essas estavam bem conservadas. Tinha Farnese. Gente, tinha uma escultura do Farnese ali. Quando eu vi, eu falei, não acredito que tem Farnese. Então, essas esculturas estavam expostas. Palatinique, tinha Pisa exposto. Palatinique não estava exposto, estava lá escondidinho. Mas eu fui para a reserva técnica deles. A reserva técnica, ela não era numa condição bacana, mas elas não estavam dizendo assim, elas não estavam abandonadas, mas elas estavam todas numa sala e precisando de cuidados, né? E quando elas vêm para cá, claro, elas respiraram melhor, né? E algumas de lá incorporaram o comodato. Mas essas obras ainda estavam todas num determinado lugar. E as expostas estavam mais bem preservadas, obviamente, né? Porque mesmo que tenha uma luz que não é adequada e tal, mas ela está mais cuidada. Mas assim, era um acervo muito rico que tinha lá, assim, eu não fazia ideia do que tinha. Quando cheguei lá, tomei um susto, imagina, Tomi, Palatinique, Pisa, sabe? Era muito interessante o acervo deles. E aí veio tudo para cá, até onde eu sei, veio tudo para cá. Quando foi feita essa, que tinha que trazer, infelizmente eu não pude participar, porque eu estava na Bienal. Depois que eu saí da Bolsa, eu
fiquei sem trabalhar. Falei, agora eu vou ficar sem trabalhar. Mas não aguenta, né? Aí eu fui trabalhar na Bienal, tive uma experiência de 2 bienais e trabalhei na Bienal 2 vezes. E nessa vez que tinha que trazer o acervo para cá, eu não pude participar. Então, mas eu acho que veio tudo. Muito bem. E aí, por último, desse processo de comodato, como que foi o convite para você escrever um artigo no catálogo? Como que foi essa experiência? Você sabe disso. Esse catálogo foi um convite do curador. Do curador. Ali no MASP tem o curador e os co-curadores. Então, um co-curador me falou, Márcia, você pode escrever um artigo para a gente? Porque ia sair o livro do comodato. E o que eles queriam de mim era que contasse a história do espaço cultural, das exposições que nós tivemos, como que o espaço funcionou, né? Qual foi a ideia? Por que a Bolsa resolve criar um espaço cultural? Né? Então, eu escrevi o texto, foi muito legal, eu gostei, achei muito bom. E a história do espaço é linda, porque ela nasce de uma preocupação com o entorno aqui do centro, né? O que nós estamos vivendo hoje com a revitalização, a Bolsa teve essa visão lá atrás, né? A BMF teve essa visão lá atrás. Vão trazer arte e falar da cultura, porque através da arte você fala tudo o que você quer, né? Tudo é impressionante. Você fala tudo. E aí a Bolsa teve uma visão muito linda. Eu penso que assim, é uma pena que fechou, mas durante o tempo que ele viveu aqui, ele foi tão importante para esse centro antigo, sabe? Esse centro velho aproveitou bem desse espaço, porque muita gente passou por aí e teve... É o que eu te falei anteriormente, né? Pessoas que nunca tinham tido acesso a um espaço cultural. Mas é isso, querida. Perfeito. E aí a gente está chegando ao fim. E aí a nossa próxima pergunta é para você compartilhar assim, um dia marcante, uma história que foi muito importante para você, uma experiência única que durante o período que você... Qualquer desses períodos que você esteve aqui na Bolsa. Olha, deixa eu pensar, um dia importante. Um caso específico que te marcou. Nossa, gente. Pegar uma coisinha. Bom, vou ter um tempo para pensar? Tá. Puxa, tivemos tanta coisa aqui. Tem umas experiências assim, cada mostra tinha uma experiência inusitada, né? Olha, mas eu acho que eu fui muito feliz aqui, já te falei isso, e eu tenho um carinho enorme pela Bolsa, e é muito interessante que, agora eu vou falar uma coisa assim que é meio ousadia, mas quando eu chego aqui eu me sinto querida, eu sou muito bem acolhida, e toda vez que eu venho aqui, agora ainda descobri a Arena, que tem um espaço maravilhoso, que eu vim ao teatro e amei. Mas assim, teve uma exposição que essa foi bem assim pesada, no sentido que marcou, porque não é que foi pesada, ela marcou por uma situação inusitada. Nós íamos fazer a exposição do Portinari, junto com a... Não era Portinari, não, era a coleção Roberto Marinho. Gente, essa mostra, a coleção do Roberto Marinho, trouxe até Pansete. Aliás, tinha uma obra do Pansete, que é um boneco, que era a obra preferida porque o Irineu, ele tinha muitas obras do Pansete, porque ele apostou no Pansete, e veio uma obra muito especial. Que depois, no dia do coquetel, a mulher do Irineu falou assim, essa era a obra que ele mais amava. Mas quando nós estávamos montando, eu acho que isso daí me marcou bastante. Nós estávamos montando a exposição, e nessa eu estava trabalhando, já como gestora. O que aconteceu? Não tinha mais obras do que espaço. Tinha mais obras do que espaço. E aí, porque o curador, ele começou, não, põe isso, põe aquilo, põe aquilo, põe aquilo. Gente, quando chegou para montar, aquilo deu um desespero, assim. E
onde que nós vamos colocar? Mas nessa época eu tinha uma empresa muito boa trabalhando com a gente, porque quando eu assumi a gestão, aconteceu, eu vou abrir um parêntese. Quando nós montávamos a exposição, que eu era educadora, a gente trabalhava com o pessoal da manutenção do prédio. Sim. Então eles vinham, colocavam, faziam, a gente mandava fazer as etiquetas, fazia tal, tudo direitinho, só que era uma montagem caseira. Quando eu fiquei sozinha, eu falei para o meu diretor, olha, agora eu preciso de alguém para me ajudar. Na hora da montagem, era uma coisa que eu vinha já falando há anos, né? Desde que eu estava aqui, que tinha que ter alguém que cuidasse de obra de uma maneira apropriada. Claro. A manutenção era maravilhosa, eles eram excelentes, faziam muito bem feito, mas eles não tinham expertise. Uhum. Então, de repente, uma montagem, você poderia criar um painel, você poderia, porque como os painéis, não falei que eram de aço, era tipo uma trelicinha. Então, tem obra que se você põe ali, você não vê a obra. Precisava de ter uma estrutura diferente. E o que acontece? A manutenção não tinha condição de fazer isso. E aí eu pedi para o meu diretor e a gente contratava em toda a montagem uma empresa que era a única que trabalhou com a gente durante vários anos. Pode falar nome, né? Pode. A Manuseio. Eles trabalham com a gente até hoje. Então, eu quando saí falei, gente, guarda esse nome, Manuseio. A Manuseio, ela veio para agregar. E aí nós estávamos, a Manuseio montando, aí eu falei, Mário do céu, que era o responsável, né? Mário, o que a gente faz? Não cabe. E o curador queria um cavalete. Eu vou comprar um cavalete para pôr uma obra, porque não tinha onde pôr. Eu falei, gente, não, cavalete não. Aí eu falei, Mário, socorro, o que a gente faz? O Mário falou, vamos fazer uma parede. Uau. Drywall. Mário, é amanhã a abertura. Ele falou, não, a gente vira à noite, cara. Vamos lá. Eu vou comprar material e tal. Vai. Aí o Mário foi lá comprar material, fez a parede. Meu diretor pensou, o que vocês estão fazendo? Madrugada. O que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo uma parede. Tá, tudo bem, Marcinha. Porque eu nem ia ficar falando. Eu tinha que tomar decisão. Não podia ficar esperando acontecer. Porque o meu diretor, por mais que ele gostasse de arte, ele não tinha aquela linguagem ali, como que ia resolver, né? Aí eu falei, não, vamos fazer a parede. Vamos fazer. Então, passamos a noite fazendo uma parede. Cancela o cavalete, guardamos o cavalete do curador, guarda esse cavalete. Então, essa foi uma experiência assim. Você imagina ter que abrir uma mostra no dia seguinte e não ter onde pôr o quadro? Construindo uma parede no meio. E nós tínhamos limitações para montar a exposição, porque, como era o hall da empresa, eu não podia fazer barulho, eu não podia, então nós tínhamos que fazer à noite a montagem, aí vinha iluminador à noite, tinha uma empresa que fazia iluminação pra gente, e o pé direito altíssimo, né? Era complicado. Essa mostra foi uma experiência bem inusitada, assim. Desafiadora. Essa foi desafiadora, eu acho que é isso. Muito bom. Para você, o que você acha desse projeto, tanto do nosso programa de História Oral, quanto do museu, né, de preservar e divulgar as memórias aqui da Bolsa, do mercado de capitais? Quanto que você acha isso relevante? Eu vi alguns vídeos de vocês. Vou falar nossos, né? Eu me sinto meio dona aqui da Bolsa. Eu acho muito interessante, porque são experiências que... Essa experiência oral, né? Essa... É cultura oral. Eu acho ela muito rica, porque traz uma naturalidade, né? E isso daí é uma coisa que a gente não vai encontrar em livro. Se você for lá no meu texto, é um texto técnico, né? Diferente do que eu estou te contando, dessa parede, por exemplo, você não vai encontrar isso ali, né? Tem uma coisa... Posso contar uma outra experiência? Com certeza. Essa é boa. Imagina, gente, num coquetel de abertura de exposição de um artista que chama Petkov. Petkov, maravilhoso.
Eu amo Petkov. Vocês sabem aquela torre que tem na Paulista Colorida, que é do Petkov, né? Tem uma obra dele no metrô da República. Petkov, no dia da mostra dele, era uma mostra lindíssima, e tinha uma obra que era um giclée. Giclée é uma impressão digital de uma tela. Ela fica idêntica à tela. Você olha assim, você fala, nossa, é tela. E ele tinha mandado um giclée de uma obra. E tudo bem, a gente colocou na etiqueta, né, na legenda, giclée. Ok. No meio do coquetel, então o coquetel era, já falei que era lindo, a gente no meio do coquetel, de repente vem um segurança, Márcia, tem um rapaz ali na entrada de serviço com um quadro na mão e ele tá indo para ir na porta principal, ele vai entrar com o quadro. Eu falei, opa, vamos lá entender, né? Aí saio eu lá do coquetel, fui ali fora, naquela, sabe onde tem o Salve Jorge? Ali, né? Tô ali, saí ali para esperar o cara com o quadro. Quem era? O Petkov, com o quadro embaixo do braço. Petkov, o que significa? Ele falou assim, não, é o seguinte, eu quero trocar aquele giclée pela original. Agora. Eu falei, cara, não vai dar, agora nós não podemos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a entrada de serviço, eu vou guardar a tua tela e amanhã eu prometo para você que eu troco a legenda, mas hoje não tem como. Eu falei, tá lotado, você tá vendo? O espaço tá lotado. Aí peguei o Petkov, fui ali por fora, guardamos o quadro, e ele voltou para o coquetel como se nada tivesse acontecido. Então, olha cada situação, mas era muito gostoso isso. E aí você tinha feito uma pergunta que eu me perdi, você queria saber o final da coisa. Que é a importância de preservar essas memórias. Então, eu acho que esse tipo de coisa, você não vai encontrar isso num texto, você não vai encontrar isso num documento. É claro que as informações em relação às obras de arte, muita coisa se perdeu, como é normal. Eu não acho que isso seja assim uma perda. Eu acho que isso acontece na vida real, até na casa da gente acontece isso. Se a gente for buscar nossas histórias, você vai perguntar para a avó, vai perguntar para a mãe vai contar, você fala, mãe, mas você não tem isso escrito, você não tem um documento disso? Não, porque isso aqui eu comprei numa viagem, isso aqui eu ganhei. Não é assim? E eu penso que com a bolsa é a mesma coisa, muita história, imagina, 100 e tantos anos, né? São muitas histórias, como esses quadros chegaram aqui. A gente não sabe, mas se tem um pouquinho de história aqui, um pouquinho ali, uma fala, outra fala, você vai juntando. E eu acho que essa fala informal é muito importante. E essa cultura oral, infelizmente hoje, a gente está perdendo muito, porque a gente vai no Google, né? A gente vai no Google e às vezes o Google não traz isso pra gente, essas entrelinhas aí que só quem vivenciou. Eu penso que isso aqui para vocês é uma riqueza, sabe? Os vídeos que eu vi, cada um que eu vi eu fiquei encantada, eu falo, ai que legal, que legal. É isso, eu acho que é muito importante essa preservação, viu? Ótimo, ótimo. E se eu puder falar uma coisa? Com certeza. Da arena. Gente, que coisa linda esses teatros que vocês estão trazendo. Muito legal. Na arena. Isso também está fazendo história. Muito lindo. Né? Será que eu respondi essa última? Foi ótimo, perfeito. Não faltou? Não faltou nada. Em nome do Centro de Referência, eu agradeço novamente a sua participação e todas as suas contribuições para o nosso programa de História Oral. Obrigada. Eu que agradeço, de verdade, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui. Me senti super à vontade com vocês.